Deixa eu te falar, você tá há 20 anos na polícia, né? Sim. O que é diferente para a mulher? O que você acha, assim? Eu acredito que, principalmente em determinados, não só na polícia, mas em determinados setores, ambientes da polícia, ainda existe um grau de resistência um pouco maior. Por exemplo, nos grupos táticos. Existem mulheres em grupos táticos, mas a gente vê que num número muito mais reduzido. E talvez um dos fatores seja, quando a gente fala de maternidade, os homens, em regra, eles não precisam tanto se preparar, pensar na questão profissional para incluírem a paternidade em suas vidas. Já as mulheres não. Muitas vezes elas têm que fazer opções no que diz respeito a escolhas de profissão, de qualificação, se aquele momento ela vai fazer um mestrado, ela vai viajar para o exterior, mas falando agora da polícia. Então, assim, é algo que ela tem que trazer para esse planejamento. Então, assim, eu vou integrar um grupo tático, por exemplo, mas eu desejo ser mãe. Vai ser compatível com aquele momento da gravidez? Até que momento? E uma vez que eu me tornei mãe, naqueles primeiros meses, é compatível, não que não seja compatível, mas assim, a mulher vai abrir mão, às vezes, de momentos muito especiais para estar numa atividade que não só incrementa o risco de morte, mas também que não tem rotina, que não tem horário, que não tem programação, que você muitas vezes, ou na maioria delas, você sai de casa sem saber a hora que você vai voltar, que você vai estar em lugares que você não vai poder atender telefone. Então, assim, mesmo as mães hoje que trabalham muito, você sempre consegue, de uma forma, mesmo que remota, controlar o que está acontecendo em casa. E para o homem é fácil, né? Para o homem é super fácil, né? Não precisa tanta preocupação assim. Eu não vou dizer que seja super fácil, mas assim, a gente vê que ainda tem responsabilidades diferentes. Quantas vezes, mesmo assim, para um marido que super participa de tudo, quantas vezes a gente percebe que quando uma babá falta, quando uma secretária falta em casa, normalmente quem fica resolvendo isso de forma remota ainda é a mulher. Isso não impacta tanto. Eu acho que a sociedade ainda bota muito essa função para a mulher. Num geral, né, tipo assim, é sempre a mulher que vai, como você falou, resolver essas questões. Não que, é óbvio que tem pais maravilhosos, né? Eu, por exemplo, não posso reclamar. O Diego é super participativo. Se ele fosse da polícia, ele ia sofrer muito, porque ele gosta de estar ali, né, tomando essas decisões, tudo. Não tô falando que é fácil. Para alguns é maravilhoso, né? Já não gosta mesmo de ter responsabilidade, ai, que mara. Mas eu ainda acho que é muito essa responsabilidade para a mulher, né? Tem essa diferenciação. E é muito cultural, né? Quantas vezes a gente ouve alguém falando assim, meu marido me ajuda em casa. E aí eu sempre rebato essa fala, porque eu falo assim, ajudar sou eu, que não conheço. Se eu for na sua casa, eu sou estranho e eu tô ajudando. Isso, ele tá fazendo a função dele. Então, assim, são obrigações. Então a gente vê que ainda tem essa coisa cultural que a gente precisa melhorar muito. Mas esse primeiro momento, só da gente falar, da gente apontar, da gente trazer à tona determinadas coisas que acontecem de uma forma tão normal, tão comum, a gente começa a se questionar, realmente dá para ser diferente? Dá para melhorar? De que forma a gente consegue diminuir um pouco o peso, a responsabilidade que muitas mulheres têm? E de que forma a gente consegue fazer com que haja um pouco mais de equilíbrio? Mas voltando na pergunta que você fez, de que forma que é diferente ou não ser mulher? É muito interessante, Evelyn, porque eu acho que eu só comecei a tomar consciência disso muito recentemente. Por quê? Eu entrei na primeira faculdade com 17 anos. E uma faculdade de engenharia eletrônica era predominantemente de homens. No Centro de Tecnologia da UFRJ, que todas as escolas de engenharia, a maior parte era homem. A gente até ouvia várias brincadeiras, piadas, tipo assim, Deus manda escolher quando a mulher vai nascer se quer ser bonita ou se quer ser engenheira. Mulher de engenharia que nem seno e cosseno tem que levar ao quadrado, somar as duas para poder dar uma. Então, assim, a gente já vem de uma cultura dessa forma que eu comecei aos 17 anos. Aos 23 eu passei para a Polícia Civil. E a gente acaba sendo uma construção. E ao longo dessa construção, até... Assim, óbvio que minha vida não começou aos 23 anos quando eu entrei na polícia. Então, assim, eu fui criada por uma mãe solteira. A gente passou muitas dificuldades financeiras. Minha mãe nunca teve emprego fixo. Então, assim, tudo isso... E eu venci pelos estudos. Meus pais não tinham faculdade. Então, ali, na verdade, eu acho que desde pequena nasceu quase que um instinto de sobrevivência que, assim...
Ou você faz muita força para sair daqui, ou você não vai sair daqui. Então, assim, aquela força fez com que eu não visse muitas barreiras, obstáculos, ou não me abraçasse nessas barreiras e obstáculos. Então, quando eu entrei, eu não vi tanto essa questão, assim, essa dificuldade do tipo assim, isso acontece comigo porque eu sou mulher, ou talvez eu não tenha me deixado parar em razão disso. Pode ser que tenham coisas acontecido, mas que eu não tomei aquilo de forma pessoal. Eu nunca vi assim. E como recentemente eu comecei a receber muito essa pergunta, parece que assim, de alguma forma uma venda cai dos olhos e a gente começa a perceber determinados cenários. Você fala, será que naquele momento, se eu fosse homem, seria diferente? Mas talvez essa blindagem que de alguma forma eu tenha criado, ela tenha sido importante para que eu não tivesse me tornado talvez uma pessoa insegura ou questionadora no meio do caminho. E então, assim, quando eu te falo que recentemente começaram a me perguntar, eu falei, peraí, mas em algum momento deveria ter feito diferença eu ser mulher? E em que momento seria esse? Porque eu sempre medi a gente por talentos, competências, esforços, determinação. Eu nunca vi assim, tipo, você é homem, então você tem mais habilidade, enfim. Então, eu nunca senti tanto, mas assim, talvez tenham acontecido alguns episódios, mas que eles não me paralisaram. E isso foi importante. Foi da sua postura também, né? Eu até interrompi. Desculpa. Bom dia, não boa tarde, Renato. Tudo bem? Minha luz hoje está melhor. Tô mais bonitinho. Paula, eu acho que por você está falando, e eu falei, mas como é que ela não reparou, né? Tipo, a Luana teve aqui e falou que para ela foi dificílimo. Tipo, que ela teve muito que... você não pode se arrumar, você não pode usar... Mas aí agora pensando na tua trajetória, tipo, como você vem de uma faculdade de engenharia, e eu tenho alguns amigos engenheiros, e é um ambiente super masculino, super ali naquele negócio... A minha era também sistemas. Sistemas também você não reparou. Você não reparou porque o teu olhar já estava acostumado para aquilo, né? Então, mas mesmo assim é muito louco, né? Mas eu acho que é da postura dela, vou te falar por quê. Não fazendo uma comparação, mas comparando, a Luana, ela é muito fofinha, né? Então, tipo, eu não sou fofinha, gente. Não, você... Eu vou levantar e vou embora. Ela tá armada, gente, aqui, ó. Ela chegou armada aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu não posso falar uma besteira. Eu sou fofinha também, ó. Ela falou, sou super fofinha, não sei pra que serve nada disso aqui, das maquiagens. Mas a Luana, ela é fofinha, ela é pequenininha, né? E você, doutora, com todo respeito, você é grandona, chegou com um salto desse tamanho, chegou armada. Eu acho que é muito dessa postura. Da postura. Você não deixou isso chegar em você. Eu acho. Entendeu? Eu acho. Deve ter acontecido, mas... aí a pessoa olha, cara, mas com ela eu não vou folgar, não, né? Não, assim, vou até contar de 1 ou 2 episódios. Brinca, não, filho. Vou folgar com ela não, ó, porque essa aí, ó... Em 1 ou 2 episódios, teve uma vez que eu tava na academia, na Cadepol, na Academia da Polícia Civil aqui do Rio. Aí um dos instrutores de tiro me chamou e ele falou assim, Paula, olha no pátio. Aí eu olhei, falei, o quê? Ele, repara só tem uma mulher de saia aqui. A única pessoa que tá de saia é você. Aí eu olhei e pra mim, naquele momento, óbvio, eu não sou uma sem noção. A gente não ia ter aula operacional, nada disso. A gente ia ter aula em sala de aula, não tava de mini saia nem nada disso. Mas pra mim sempre foi assim... Eu não preciso anular a minha feminilidade pra mostrar a minha competência. E também não preciso forçar uma barra para nada disso. E ali naquele momento que ele falou isso, eu até brinquei, eu falei assim, mas errada eu não tô, eu sou mulher. Mulheres usam saia, simplesmente assim. Errada ela não está, que ela está com um salto desse tamanho rosa hoje, tá, meu bem? Mas esse salto é praticamente uma arma, né? É um backup. Se a primeira falhar, eu tenho os 2 saltos. E num outro episódio, eu sempre gostei de unha muito colorida, de unha muito grande. E eu brinco assim, eu sou vaidosa, mas eu não sou escrava da vaidade. Se amanhã ou depois qualquer dessas coisas, cabelo, unha, salto, for me atrapalhar, eu tiro sem o menor problema.
E aí eu lembro que eu tinha um professor de defesa pessoal também na Polícia Civil, ele tá ouvindo, ele vai lembrar disso, que ele me chamava de traçante, por causa dos tiros, vou chamar de bala, né? Das munições traçantes. Aí ele falava assim, Paula, você vai pra comunidade, você chega lá em cima, você fica girando a mão assim, ó, que aí a gente vê onde é que tá, você vai servir de localização. Então, Renato, foi muito nessa linha. Podiam acontecer as brincadeiras, etc. Ou até que nem você falou assim, você tem que se arrumar menos, ou em alguma coisa você tem que ser menos. Como eu disse, eu nunca fui inapropriada em qualquer situação. Né? Assim, eu tô de salto aqui porque a gente está no estúdio. Em todas as minhas... Eu lembro até que uma vez eu tinha postado uma foto em rede social de uma operação que eu tava assim... com a cara de exausta, mega batida, e uma amiga falou assim, nossa, tira essa foto, você tá horrorosa, você tá cheia de olheira, toda descabelada, você tá muito feia, tira. Aí eu falei assim, mas eu adoro essa foto porque ela me lembra muito do que aconteceu naquele dia, e porque ela retrata uma realidade. Né? Você quando vai, principalmente coordenando uma operação numa área conflagrada no Rio de Janeiro, você está com uma adrenalina a 1000, são inúmeras responsabilidades, diversas situações e questões que podem fugir ao controle, diversas outras questões que são elementos totalmente imprevisíveis que podem acontecer. Você não sabe como você vai ser recebido. Então, assim, ao final, você está assim, também com uma sensação de alívio, porque tudo deu super certo, mas exausta, porque você acordou 3 horas da manhã, você teve toda uma atividade ali intensa, não só na área, vamos assim dizer, intelectual da preocupação, de toda a questão de polícia judiciária ali, mas também da questão operacional. Então, eu gosto dessas fotos porque elas me lembram, cada uma delas lembra o porquê da preocupação. Lembra... Você é desencanada com isso, acho mara. É a pessoa que gosta da vaidade, mas também se não estiver desprovida dela no momento, Sim. não liga, porque retratou o momento que você estava vivendo. Acho mara isso, é o equilíbrio, né? Sim.